Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão em casa também, sejam bem-vindos. Vocês que estão vendo no futuro, sejam bem-vindos também. Pessoal, vocês estão animados? Hoje vai ser especial. Já tá, né? Deus faz as coisas do jeito dele, irmãos. A gente só fala assim, louvado seja o teu nome. Louve a Deus Pai, ao Espírito, ao Filho, que a honra, a glória seja entregue a Ele. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Que a honra, a glória e o louvor seja entregue a Ti, Senhor. Peço que o Senhor receba os nossos corações, peço que o Senhor receba o nosso tempo, peço que o Senhor receba a nossa vida, a nossa oferta. Sinta-se à vontade em nosso meio, Senhor. Receba o louvor, a glória. Seja exaltado. Que nós possamos sair daqui diferentes de como entramos. Que nós possamos ser impactados pela Tua palavra. Confrontados e confortados pelo Teu Santo Espírito. Fale conosco, Senhor. Fale conosco. Carecemos de ouvir a Tua voz. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, Mateus 19, verso 16. Nós vamos falar sobre quem é o seu Jesus. Já que é Natal, já que Jesus nasceu, aí eu pergunto para você, quem é o seu Jesus? Como assim, Pedro? Veremos. Mateus 19, 16 diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus estava andando, veio um jovem ao encontro dele. O jovem perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Olha a pergunta desse rapaz. Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? De novo. Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Parece uma pergunta boa de um crente, de um servo, não parece? Mas olha a resposta de Jesus. Cumpra os mandamentos. Aí ele falou: esses eu já cumpro. Aí Jesus fala um negócio. Olha que interessante, já falei isso aqui várias vezes, inclusive, vou continuar falando. Jesus não responde a pergunta que você faz, ele responde o que ele quer responder. Aí ele fala para o rapaz assim: se você quer ser perfeito, mas não foi isso que o rapaz perguntou. O rapaz perguntou sobre vida eterna. Aí Jesus falou: cumpra os mandamentos. Aí ele falou: isso eu já faço. Aí Jesus falou: então se você quer ser perfeito, já que você já faz, vende o que você tem, dá aos pobres e me siga. Aí ele falou: isso não dá para eu fazer. Por quê? Vamos pensar sobre isso agora?
Quem é o seu Jesus? Ele chama Jesus de mestre. Então, quem é Jesus para ele? Um mestre. E aí ele fala, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Qual é o problema nessa pergunta? A partícula eu. O que eu tenho que fazer? Eu. Porque se eu me relacionar com Jesus como um mestre, o mestre me ensina. Eu vou lá na escola, aprendo com o professor está me ensinando. Então Jesus falou assim, pensa em Jesus. O cara chegou, né? Ultra arrogante, mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna? Aí Jesus falou, já que você quer se relacionar comigo como mestre, mestre ensina, né? Então tá bom, pega o livro e cumpre os mandamentos do livro. Aí ele falou, isso eu já faço. Aí Jesus, é como se Jesus falasse assim, você não está entendendo nada. Então tá bom, já que você já faz isso, vende o que você tem, dá aos pobres e me siga. Por que vende o que você tem? Porque Jesus já tinha ensinado que onde está o seu coração, ali está a sua riqueza. Então ele se relacionava com Jesus com a mente, como um mestre. Não com o coração. Como que Jesus comprova isso para ele? Falando isso aqui que eu acabei de falar, vai e vende e tal. Jesus, ele vai sempre te confrontar com quem você é. Ele não vai espalhar para as pessoas. E Jesus não falou para ele, você acha que você é crente, mas você não é. Jesus não falou para ele assim, você se relaciona comigo como um mestre, um professor, mas não como um senhor. Jesus não falou para ele assim, você está me entregando só a sua mente, não o seu corpo, não o seu coração. Jesus só falou assim, então vende o que você tem e me segue. Já que você quer ter a vida eterna, eu sou a vida eterna, vem comigo. Jesus expôs ele, ou o expôs, ao próprio pecado dele. Então vamos pensar. Irmãos, a pergunta foi, o que eu farei de bom? A gente se relaciona com Jesus com o eu no meio. Vou explicar isso. É como se a sua relação com Jesus fosse você de novo e Jesus. Então você, eu e Jesus. Eu, Pedro e Jesus. Como assim, Pedro? Assim, ó. Vamos pensar, tá bom? Jesus, irmãos, o cristianismo é a melhor filosofia de vida que existe. Pensa comigo, ama o próximo, compartilha com os necessitados, perdoa os inimigos. Se alguém te confrontar ou se alguém te afligir, você dá outra face. Ou seja, você é uma super pessoa. Então, racionalmente, o cristianismo é a melhor filosofia de vida que existe. Só que o cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo é o único jeito de viver possível, porque não existe vida fora de Jesus. E eu não estou falando da religião evangélica, estou falando de seguir a Jesus Cristo. Mas a gente, irmãos, tem essa necessidade de se relacionar com o que a gente entende. Parece óbvio, calma que eu vou amarrar tudo. Aí, tem uma série de opções no mercado. Tem várias religiões, tem vários mestres, tem vários pastores. Na época dele, tinha vários rabinos. E ele simplesmente se relacionou com Jesus como mais um vídeo de YouTube. Mestre, me responde aí, Google, o que eu tenho que fazer de bom? Eu tenho que fazer. Aí Deus fala assim, você tem que fazer o quê, meu filho? Onde você estava quando eu criei o mundo? Lembra de falar para Jó? Se eu soltar a cobra na pedra, você sabe me falar o caminho que ela vai fazer? Então tá bom, mas mais fácil. Eu vou soltar o pássaro no céu e você me fala para onde ele vai. Então como assim o que você tem que fazer? Que religião é essa do eu faço e eu mereço, ou eu merecerei?
É isso que Jesus está confrontando. Então, já que você quer fazer alguma coisa, cumpra os mandamentos. Esses eu faço. Então agora me dá o seu coração. Agora faz algo de verdade. Isso eu não consigo. Era a hora dele cair aos pés de Jesus e falar, Jesus, eu não consigo. Aí Jesus ia levantá-lo, como ele fez com várias pessoas, falar, agora me segue. Porque você não consegue, o Pedro não consegue, o João não consegue, o André não consegue, mas eles abriram o coração para mim. Você não. A sua riqueza manda no seu coração. Então, você não pode se relacionar com Jesus só como um mestre. Ele é o nosso mestre. Mas ele não é só o nosso mestre. Sabe por que não? Porque de um mestre você pode discordar. Professores, pastores, pai, mãe. De um mestre você discorda. Você pode não necessariamente desrespeitar, só discordar. Então tem gente que se relaciona com Jesus só para ir, só como mestre. Por quê? Porque tem a necessidade do eu. Eu vou fazer. Eu vou pagar o preço. Eu vou orar. Eu vou cumprir os mandamentos. Aí está se relacionando com Jesus só na filosofia, na ideia, na teoria. A ideia de que Jesus é o Salvador do mundo. Mas a ideia de que Jesus é o Salvador do mundo não vai salvar você. Só a ideia não. O que vai salvar você é se você crer nessa ideia. Olha que interessante, as outras versões, quando ele fala assim, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? As outras versões falam, conseguir a vida eterna, falam, né? Alcançar, obter, tudo assim, eu. Sabe por quê? Porque a gente gosta, óbvio isso, a gente tem que entender que morrer para você mesmo é você acabar com esse eu. É muito difícil e nós estamos no processo. Mas pense, todos nós gostamos de atingir objetivos, de atingir metas, de cumprir coisas. Por quê? Porque no final eu fiz. E aí Jesus fala através de Paulo, né, ou Deus fala através de Paulo, a salvação é gratuita para que ninguém se glorie. Não é para ninguém chegar no céu e falar assim, eu fiz. Esse não vai chegar no céu, irmãos. Só vai chegar no céu quem falar, Jesus fez por mim. Porque eu não dou conta de fazer. Ou você dá conta de fazer? Posso colocar uma câmera te seguindo segunda-feira? Só segunda. Então, a gente não dá conta, pessoal. Vamos ver outros rapazes que encontraram Jesus também no caminho. Lucas, capítulo 24. Então, pulamos de história e vamos ver, quando você encontrar Jesus no caminho, o que você tem que fazer. Lucas 24, no verso 13, diz assim. Naquele mesmo dia, outro dia, tá? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Tudo o que havia acontecido diz respeito à morte de Jesus, isso aqui foi após a ressurreição. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Estavam os 2 andando, conversando sobre a crucificação, Jesus aparece. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. 17. Jesus perguntou a eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus é engraçado, né? Que coisas? O que aconteceu? Aí ele fala, eles, né, um deles, o Cleopas. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo.
Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Beleza. 2 rapazes caminhavam, eles estavam em Jerusalém, tinham acabado de ver a crucificação de Jesus, na verdade, ficaram lá alguns dias, estavam indo para a casa deles, tristes. Jesus apareceu e começou a conversar com eles, eles não sabiam que aquele homem era Jesus, porque Jesus já estava ressurreto. Como que o primeiro personagem se relacionou com Jesus? Como? Mestre. E esses aqui? Ó, presta atenção nas pequenas coisas, tá bom? Verso 19, na continuação, ele fala assim: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus. Ele era um profeta poderoso. Lá, um versículo para frente, ele vai falar: eles estavam tristes por causa disso. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Redenção é salvação. Então, eles se relacionavam com Jesus não como um mestre. Eles se relacionavam com Jesus como um salvador, profeta também, e poderoso. Olha a diferença. Eles se relacionavam com Jesus não com a ideia de Jesus. Uma ideia de um homem. Ele era um profeta que fazia milagres, ou seja, não tem como explicar milagres, não é uma ideia, é algo que vem de dentro. Não sei como foi, eu sei que eu vi, e o cego e o rapaz foi curado, e agora eu creio nele, porque eu vi com os meus próprios olhos. E eles se relacionavam com Jesus como um salvador. Como que você explica isso, irmão? Tem como explicar racionalmente? Era para além de uma ideia. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que você precisa se relacionar com Jesus para além de uma ideia. Você precisa se relacionar com Jesus como um Salvador, como um Senhor. Porque do mestre você discorda, mas do rei você não discorda, não. Então, se eu me relacionar com Jesus como um irmão mais velho, um grande amigo, ele vai ser mais um na multidão de filósofos, ideias de vida, deuses, santos. Você pode achar que não é assim, mas muitas vezes, quando você precisa de algo, você pede para Jesus. Outras vezes, você tenta resolver com as próprias mãos. Outras vezes, você pede para um amigo, você entra numa dívida com a agiota. Outras vezes, você passa por fora do problema, ou seja, faz algo errado. Está mostrando para você mesmo quem são os deuses que resolvem os seus problemas. Pedro, mas como assim? Como assim? Relacione-se com Jesus não como uma ideia, mas como alguém real. Deus que vai te ajudar, primeiro na salvação, depois a encontrar o próximo. Então, no final, é você que vai fazer as coisas. Sou eu que estou aqui pregando, mas com a graça dele. Então, no final, é você que vai resolver os problemas, com a graça dele. Agora, qual é o costume nosso? A gente faz o que a gente está fazendo. Deu errado, a gente fala com Jesus. Então, ele é uma ideia. É uma ideia de alguém que vai me ajudar quando não tiver outras ideias possíveis. É a ideia do eu. E Jesus, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Jesus, ele não vai entrar onde você não deixar. Então, enquanto estiver o eu, não tem Jesus. Como assim, Pedro? Jesus está aqui com você, a graça está disponível, a salvação está lá, você não chegou lá ainda. Porque eu. Filosofias. Desejo de controle. O desejo de explicar. Por exemplo, irmãos,
Como Deus abriu o Mar Vermelho? Você crê que Deus abriu o Mar Vermelho? Sim. Como? Não sei. Se eu tentar explicar, eu não vou conseguir. Aí eu vou chegar a uma conclusão lógica. Deus não abriu o Mar Vermelho desse jeito que os crentes acreditam. Deus abriu o Mar Vermelho, era um mar de problemas que estava na frente do Moisés. E aí Deus ajudou Moisés a resolver esse mar de problemas. E aí quando ele escreveu que Deus abriu o mar dele. Não é bonito isso? Mas é falso. Post de Instagram. Jesus é o nosso Deus. Nós não servimos ao Deus do Antigo Testamento. Jesus é a nossa chave hermenêutica. Deixa eu falar de outro jeito. Jesus explica a Bíblia para nós. Nós não precisamos de igreja. Afinal de contas, está tudo aqui. Aí, quando eu me deparo com Jesus amando a mulher que tinha vários maridos, e eu me deparo no passado com Jesus, porque Jesus é Deus, com Jesus matando pessoas, eu falo assim, não, o Antigo Testamento deixa para lá, vamos ler o Novo Testamento. Irmãos, não tente encaixar Jesus na sua ideia, você não vai conseguir. Você vai enlouquecer. Ou você vai, pior do que enlouquecer, melhor enlouquecer do que deturpar o Evangelho, porque a Bíblia diz que se você tirar uma vírgula, maldito é você. Então tem gente que na ânsia de explicar, porque tudo tem que passar pelo meu eu, porque eu que sou o cara, na ânsia de explicar, o que eu faço? Eu deturpo. O que o jovem rico estava fazendo? Deturpando. Porque ele queria uma coisa fazendo do jeito errado. Ele queria a salvação, só que a salvação é pela graça. Aí Jesus falou, se você quer ser perfeito, vende o que você tem, vem e me segue. Assim você será perfeito. Presta atenção, vamos aprender um negócio. Jesus queria que ele vendesse as coisas? Não responda. Jesus queria que ele vendesse as coisas? Não tem como a gente saber. O que você acha, Pedro? Não, claro que não. Por quê? Deus queria, vamos pensar, tá bom? Deus não muda, é a mesma modus operandi. Deus queria que Abraão entregasse Isaac. Para quem não sabe, Abraão tinha um filho chamado Isaac. Deus falou assim, me entrega o seu filho, eu quero o seu filho para mim, sacrifica o seu filho. Deus mandou matar Isaac. Exatamente, mandou matar Isaac. Deus queria que Abraão matasse Isaac? Não. Como a gente sabe disso? Porque Deus não deixou Abraão matar Isaac. Uai, Pedro, então Deus é bipolar, ele pediu Isaac. Quando Abraão entregou Isaac, ele falou que não queria Isaac. Como assim? Exatamente. Deus queria um Abraão que não precisasse de Isaac. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão, com um coração limpo de Isaac. Então Deus falou assim, me entrega o que você tem. Abraão falou, tá bom. E levou. Não foi assim tão simples, né? E levou. Quando ele foi entregar, Deus falou, não, relaxa. Eu já tenho o que eu quero. Eu só queria o seu coração. Agora eu sei que você pode ser o pai da fé. Vamos. Então Deus não queria a riqueza do cara. Deus só queria que o cara falasse assim, tá bom, Senhor, por você eu vou até o fim do mundo. Ah, então tá bom, pode vir com o seu cartão de crédito também, que inclusive eu vou usar o seu dinheiro. Ué? Agora, Deus pede as coisas pra gente, irmãos. Ah, Pedro, Deus pede o quê? Deus pede seu Instagram. Deus pede o seu imposto. É verdade. Deus pede uma amizade que ele está te falando há muito tempo. Deus pede um relacionamento. Deus pede o seu filho também, porque tem gente que adora muito mais o filho do que a Deus. Deus pede a sua mãe. Nossa, minha mãe é uma santa mulher de Deus, que se não fosse ela... É isso mesmo, mas se ela ocupar esse lugar no seu coração, não vai rolar.
Deus pede o seu pastor, você entregar o seu pastor. Nossa, eu amo o meu pastor, você tem que ouvir o pastor Pedro. Rapaz, não, irmão, não faz isso, por favor, senão cai eu e você junto. Fala assim, deixa o pastor Pedro para lá. Entrega, não deixe nada entre você e Deus, nem você mesmo. Então Deus vai falar para você ir tirando as coisas, certo? Tirou. Aí você tira, imagina que você entra numa sala cheia de estátuas. São deuses. Você é um guerreiro de Jesus. Essa sala é o seu coração. Aí tem lá o Deus do dinheiro, o Deus do verão, o Deus do green card, o Deus do casamento perfeito, o Deus do não sei o quê, o Deus da minha igreja, porque eu sou batista, o Deus do não sei o quê. E aí Deus fala assim, começa a derrubar os deuses aí. Você tem que ir derrubando um por um. Porque só pode ter um Deus na sua vida. Na verdade, só existe um. Então, a gente está servindo filosofias humanas. Mentiram para a gente que a gente não conseguiria viver sem um pezinho de meia, viver sem uma aposentadoria. Quem tem dois, quem tem um não tem nenhum, e quem tem dois tem um. Aonde isso? A Bíblia fala que quem dá é que tem. Quanto mais você dá, mais você tem. Loucura, né? É isso, então. Aí você entra nessa sala, você é um guerreiro de Jesus Cristo. Nossa, eu sou um guerreiro. E aí você fala, o dinheiro é fácil. Puf, aí derruba o dinheiro. O green card é fácil também, já aceitei. Puf, derruba. E aí você vai indo. E você está crescendo em Deus. Aí você chega na última sala do último Deus. E aí você abre a porta, você encontra o último Deus a ser derrotado, um espelho. E aí você fala, não entendi, Deus. Ele fala, agora você chegou no limite de se entregar a mim. Agora me segue. E aí o que você faz? O jovem rico foi embora. Aí os discípulos, olha que bonita a continuação. 28, então no mesmo texto, verso 28. Ao se aproximarem do povoado, eles estavam andando com Jesus, lembra? Jesus conversando com eles. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia embora. Eles não sabiam que Jesus era Jesus. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, Senhor, pois a noite já vem. Olha a diferença da relação. O primeiro cara, mestre, o que eu farei de bom? O segundo grupo, claro que eu estou fazendo uma comparação entre os dois. O segundo grupo fala assim, vem ficar conosco. Mas por que eles pediram? O texto vai explicar. Olha isso aqui, ó. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findado. Ou seja, você não vai ficar andando pelo deserto de noite, fica aqui conosco, passa a noite aqui na nossa casa. Então ele entrou, Jesus entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Jesus comeu com eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram como Jesus. E ele desapareceu da vista deles. Olha a resposta aqui. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Por que eles convidaram o homem para entrar? Porque enquanto esse homem falava da Bíblia, o coração deles queimava. Então, um serve a Bíblia, eu já cumpro os mandamentos, esse eu já faço. Um serve a Bíblia com a mente e o outro serve a Bíblia com o coração queimando. E aí eu te pergunto, quem é o seu Jesus? Seu Jesus é o mestre que tem frases bonitas, versículo do dia? Ou seu Jesus é aquele que quando você o ouve, o seu coração queima e você fala assim, rapaz, eu não sei como vai ser amanhã não, mas se eu pedir para entregar, eu entrego. Então, claro que quem tem um coração queimando por Jesus, serve Jesus como mestre também. Uma coisa não anula a outra, mas você não pode parar na ideia de Jesus. A gente vive, irmãos,
a era conhecida e chamada de pós-verdade. O que isso quer dizer? Não existe mais verdade. Verdade é coisa do passado. Verdade era coisa dos nossos pais que impunham uma tese para a gente, para nós. Verdade é coisa da era medieval, onde a igreja e o Estado era uma coisa só, e o imperador era papa, e eles falavam que Jesus existe, mas isso era a verdade deles. É o que o povo diz. Aí você liga os programas de televisão, você liga as séries, os filmes, e existem várias verdades lá. Inclusive a verdade de Jesus. Mas não a verdade, uma parte da verdade. Porque, olha isso, o diabo, depois que você aceitou Jesus como seu Salvador, depois que você se batizou, nada mais te afasta dele, você é uma criatura só com ele. O diabo não consegue te afastar de Jesus, mas ele consegue te apresentar um outro Jesus. Então tem muita gente que está servindo um outro Jesus. É o mesmo nome do nosso Jesus, mas não é a mesma pessoa. Falsas verdades, falsas ideias. Então, se você ficar conversando, vamos conversar nós dois, aí você fica perguntando por quê. Então, por que Jesus? Então, por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Chega uma hora que acaba, é como se batesse na parede. Qual é a parede? A Bíblia. Aí, irmãos, ou você crê ou não crê. Porque se você tentar explicar Deus, já dizia a música lá do rapaz, como é que é? Ninguém explica Deus. Se você conseguisse compreender Deus, se você conseguisse compreender Deus, você seria maior do que Ele. Se você conseguisse explicar Deus, você seria mais inteligente do que Ele, porque você o explicou. Deus é infinito, eterno. Não tem como explicar, tem como se render. É chegar no limite da sua racionalidade e falar, Jesus, eu não entendo nada disso, eu não entendo como, cara, você pediu o filho do cara, eu não entendo como você tacou fogo lá na cidade, eu não entendo como você salvou, para quem é mais conservador, eu não entendo como você salvou a mulher lá que estava em adultério, eu não entendo, mas quando eu ouço a tua palavra, o meu coração queima. Essa é a minha oração, eu não entendo nada. Jesus, eu não entendo. A Érica fala, meu Deus, chegou a fase. É fase, só tem fases. Meu Deus, eu não entendo nada. Que droga, um pastor fala isso, outro fala aquilo. E o que eu faço? Eu só ajoelho e falo, Jesus, eu não entendo mesmo não. Mas eu não vou sair daqui não, vou arredar não, vou ficar aqui. Você explica, Pedro? Não explico. Então, irmãos, Deus não anula. Eu sou a pessoa que mais fala isso. Deus não anula a sua racionalidade. Deus quer que você estude muito, que você entenda. Mas Deus não quer que você seja o seu próprio Deus. E que tudo passe pelo Deus do eu, e aí o que eu entendo é verdade. O que eu não entendo não é verdade. O racionalismo. Pois um dia a gente podia dar uma aula, falar sobre a história do pensamento, como o pensamento veio evoluindo, aí tinha verdade absoluta, aí depois passou a ter bem e mal, andar de cima, andar de baixo, aí tiraram o Deus do andar de cima, quando Nietzsche escreveu Deus está morto, tiraram o Deus do andar de cima, colocaram o homem no andar de cima, o homem agora é a razão, agora tudo que existe porque eu explico. Não é verdade? Penso, logo existo. Tudo existe por causa de mim. Por isso que em uma determinada época da sociedade, o povo acreditava que a Terra estava no meio e o resto girava. Não faz sentido, tudo existe por causa da gente. Só que isso foi evoluindo e chegou ao lugar as coisas, eu não consigo explicar as coisas. Então não existe por causa de mim. Mas eu consigo sentir as coisas. Então só existe o que eu sinto. Aí bagunçou. Aí a gente cai nas drogas, no prazer, no sexo, porque tudo existe para a minha sensação. Então, eu posso estar trabalhando igual um cavalo de domingo a domingo, sem folga e tal, mas se eu me sinto bem, eu estou bem. Mas
daqui 10 anos vai cobrar, sua coluna não vai aguentar. Não, mas eu me sinto bem. Então, uma hora o Deus é a mente, outra hora o Deus é a sensação. Só que a sensação passa pela mente, né? Porque é a mente que fala o que você está sentindo. Se você estivesse dormindo, você não estaria sentindo, certo? Tudo gira ao redor da mente. Hoje a gente vive a era da sensação. Por isso não existem verdades. Por quê? Um dia eu posso gostar, no outro dia eu não gosto. Aí eu mudo. Porque eu que determino o que é bom ou é ruim. Então a gente troca de coisas, a gente troca de igreja, troca de país, troca de mulher, troca de marido, como quem troca de camiseta. Não gostei dessa camiseta. E para onde que a sociedade está indo, irmãos? Então, se tem um absoluto, você prende a bexiga aqui, ela vai ficar balançando, mas ela está presa. Agora, se você soltar a bexiga, ela vai viver livre. Livre, tão livre, que ela não consegue mais fazer escolha. Nossa, isso também daria um outro, que é o dilema da liberdade. Você é tão livre que você não consegue mais fazer escolha, você pode fazer tudo. Isso é outra coisa. Se você tem um absoluto onde você está fincado, você consegue transitar livremente dentro desse absoluto. Jesus falou assim, eu vou fazer vocês livres. Jesus nos fez livres do quê, irmãos? Jesus nos fez livres da ideia de querer explicar tudo, falar tudo, fazer tudo. Então Jesus falou assim, me segue. Deixa eu dar um exemplo que me ocorreu agora. Que eu terminei agora. Nós somos livres, certo? Então você pode fazer o que você quiser. Mas, se você chega, por exemplo, no seu grupo de amigos, e está todo mundo falando uma coisa, tirando sarro de alguém, ou falando de um candidato político, ou falando que vai todo mundo sair à noite e tal. Se você for a voz discordante, eu não penso assim. Você não tem a liberdade de fazer mais parte daquele grupo. Nossa, é muito chato. Ixi, lá vem o crente chato, não gosta de piada. Ixi, lá vem não sei quem vai falar, não sei o que lá. Então, Jesus nos pôs livres. Jesus nos pôs livres da amarra do sistema, que é isso tudo que eu estou falando. O pensamento. Jesus quer que você pense como Ele. Por isso Ele falou, me siga. Os discípulos só convidaram Jesus para entrar porque o coração deles queimou. Então eu queria que você pensasse agora e nós vamos orar. Se você tem se relacionado com Jesus que acalenta, acalma sua mente, ou se você tem se relacionado com Jesus que queima corações. Se você nunca sentiu seu coração queimando, hoje é o dia. Nós vamos orar. Agora é a hora. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Tu és o Rei, Pai, nós somos os servos. Receba o nosso louvor. O nosso coração queima, Pai, com a pregação da tua palavra, com a leitura do texto bíblico. A gente se alegra em estar na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos de fase, a pararmos de nos relacionarmos com Jesus como mais uma opção, como mais um mestre diante de vários. Não. Nós precisamos nos relacionar com Jesus como o mestre, como o Senhor e soberano. Então, Santo Espírito de Deus, eu clamo pela tua presença e eu peço que o Senhor dê experiências aos meus irmãos agora. Aqueles que falaram que nunca tiveram a sensação ou a consciência do coração pegando fogo, que o Senhor dê uma experiência a eles agora, Pai, em nome de Jesus. Que o fogo do teu Espírito, Pai, queime nos corações, para que os meus irmãos possam ter uma experiência contigo e sair do campo da racionalidade e entrar no campo da fé e dizer, Senhor, eu não explico,
mas eu creio. Santo Espírito de Deus, passe como fogo nos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diante da palavra que foi pregada, diante do soberano nome de Jesus Cristo, eu clamo, Pai. Eu clamo por experiência. Eu clamo por um renovo. Nós vamos começar um novo ano, Pai. Precisamos dos irmãos firmes e fortes, saudáveis espiritualmente, Pai. Eu clamo por um enchimento do Teu Santo Espírito, Pai. Literalmente um renovo, essa é a palavra. Um renovo. Um renovo, Senhor. Receba, Pai. Receba o louvor. Receba a honra. Receba a glória. Fale conosco através dessa palavra durante a semana. Que nós possamos lembrar do Jesus que nasceu, do Jesus Rei, não somente em dezembro, mas todos os dias da nossa vida. Senhor Jesus, saiba, Tu és o nosso mestre, mas para além disso, Tu és o nosso Rei. Ao Senhor nós rendemos honra, glória e louvor.